Então, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez, no sentido de trabalharmos o nosso conteúdo, né, que seria uma sequência do assunto relativo a potenciais bioelétricos, né, onde nós vimos no encontro passado quais seriam os eventos, né, relacionados ao desencadeamento dos potenciais, né, o potencial de membrana, potencial de ação, processo de repolarização, hiperpolarização, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema. Aqui nós mostramos para vocês, de uma maneira bem prática, né, como que seria desencadeado e propagado o potencial de ação. Mostramos aqui os receptores, né, que são específicos para determinado tipo de estímulo. Quando o estímulo é limiar, ele desencadeia um aumento da permeabilidade da membrana ao sódio, e desta forma provoca uma despolarização local, que provoca, por sua vez, o aumento da permeabilidade de outros canais denominados de voltagem dependente de sódio, e assim eu terei o desencadeamento do impulso nervoso, que vai percorrer inicialmente aqui os dendritos, passando pelo corpo celular, axônio, chegando aos botões terminais, fazendo liberar os mediadores químicos, que servirão como estímulo para gerar novos potenciais de ação aqui no neurônio associativo, no caso desse arco reflexo, que tem o neurônio associativo. Nem todos os arcos reflexos têm neurônio associativo, como no caso dos reflexos proprioceptivos, que nós veremos no futuro. Da mesma forma, o impulso nervoso chega nas terminações sinápticas, liberando novamente o mediador químico, que no caso, sendo excitatório, fará estimular as membranas pós-sinápticas do neurônio da via eferente, gerando um novo impulso nervoso, que, chegando à placa motora terminal, vai fazer com que haja um potencial de ação nas fibras musculares aqui, nesse caso, desse arco reflexo, de fibras musculares estriadas esqueléticas, ok? Aqui nós temos, mais uma vez, mostrando aí o arco reflexo. Quero mostrar para vocês uma diferença simples aqui. Se você observar o arco reflexo do lado direito, você tem um reflexo de proteção, onde o receptor aqui ele está sendo estimulado com algo que seria perfurante, né? Que poderia estimular as chamadas terminações nervosas livres. Então, nesse tipo de arco reflexo de proteção, observa-se a presença do neurônio associativo. Observe o neurônio associativo. Agora, aqui do lado esquerdo, você já tem um reflexo proprioceptivo, onde os receptores aqui, nesse caso, serão representados pelos fusos neuromusculares. No caso dos reflexos proprioceptivos, você não observa a presença do neurônio associativo, ok? Você tem a aplicação do estímulo, a estimulação dos fusos neuromusculares, que são sensíveis a estiramento, geração de impulso nervoso, passagem das informações para a via eferente e a resposta por parte do efetuador, certo? Nós vamos ampliar o conhecimento sobre proprioceptores quando estivermos pesquisando a respeito de propriocepção, né? Controle nervoso do movimento humano.
Aqui nós mostramos já para vocês como que é propagado, né, o impulso nervoso, que você tem o neurônio, mostrando que o meio interno é menos eletropositivo, devido à diferença de concentração iônica entre esses meios. Ao se aplicar o estímulo, você aumenta a permeabilidade da membrana ao sódio, consequentemente, o sódio, ao entrar, inverte a polaridade, provocando, é claro, a despolarização, e essa despolarização gera o impulso nervoso, que vai se autopropagar por toda a membrana. Aqui nós temos uma visão dos processos de despolarização e repolarização, que foi o slide que nós terminamos, né, o nosso encontro passado, mostrando que em condições de repouso você tem mais bolinhas representando o sódio no meio externo e menos bolinhas representando o potássio, né, no meio interno. Isso devido à maior atividade da bomba de sódio-potássio, que, ao transportar esses íons, esse transporte é feito de maneira não igualitária, desproporcional. À medida que 3 sódios são lançados para fora, somente 2 potássios são lançados para dentro. E assim provocando esse desequilíbrio iônico, contribuindo para o potencial de repouso. À medida que se é aplicado um estímulo, observa-se o aumento da permeabilidade dessa membrana ao sódio e, consequentemente, à sua entrada, você terá o processo de despolarização e geração do impulso nervoso que vai se autopropagar por toda a membrana. Então, vamos para a teoria, certo? Eu comecei logo trabalhando o conteúdo em si de uma maneira bem geral, onde os conceitos eles já foram colocados e tudo, para que você realmente compreendesse o processo e, a partir de então, você se fixar na teoria. Então, temos aqui agora a teoria relacionada a esses potenciais bioelétricos. Existem potenciais elétricos através das membranas de todas as células do corpo. Algumas células, como as neurais e as musculares, elas são excitáveis, isto é, capazes de promover uma alta geração de impulsos eletroquímicos em suas membranas. Os íons mais importantes no desenvolvimento desses potenciais bioelétricos são o sódio, o potássio, o cloro, ok? Não descartando também a presença de outros íons. Porém, os mais importantes são esses que aqui se encontram. Sódio, potássio, cloro. Mas, por exemplo, quando nós formos trabalhar com células cardíacas, nós vamos ver a importância muito grande de um íon, que é o cálcio. E não devemos descartar também a presença de íons sulfatos, íons fosfatos, íons proteicos, que também terão a sua importância no desencadeamento desses potenciais bioelétricos. Potencial de repouso. Potencial de repouso, como o próprio nome já está dizendo, seria aquela condição em que a membrana não está gerando impulsos nervosos. Esse repouso ele é um repouso relativo. Vejam que a célula não se encontra no estado inerte, parada. Você tem a presença da bomba de sódio e potássio trabalhando, lançando sódio para fora, tá certo? Lançando potássio para dentro, né?
Muitas outras condições fisiológicas estão acontecendo nessas células, relacionadas ao processo, por exemplo, de captação de glicose, que é um processo que nós denominamos de difusão facilitada, a atividade de determinados hormônios em determinados receptores específicos. Então, esse repouso é relativo. Então, o potencial de membrana das fibras nervosas e musculares, quando as mesmas não estão transmitindo sinais nervosos, é em torno de menos 70, menos 90 milivolts. Esse valor, ele é um valor que varia muito de autor para autor, porque ele poderá estar se relacionando, se referindo a um grupo específico de células. Então, células diferentes, membranas diferentes, apresentam limiar de excitabilidade diferentes. Quanto menor o valor quantitativo, quanto menor o valor quantitativo, quer dizer, mais próximo de zero, mais fácil é de uma membrana ser despolarizada. E o inverso é verdadeiro. Então, quando o potencial no interior da fibra é 90 milivolt mais negativo que o potencial do líquido intracelular, do líquido extracelular, a gente diz que ela se encontra em potencial de repouso. Certo? Como qualquer outra célula, a fibra nervosa ela possui bombas de sódio e potássio. Veja lá, ó, bombas de sódio barra potássio. Não é bom a gente interpretar a bomba de sódio e potássio, porque deixa transparecer que eu tenho uma bomba para o sódio e eu tenho uma bomba para o potássio, o que não é verdade. Eu tenho a mesma bomba trabalhando com os dois tipos iônicos, certo? Nesse caso, elas bombeiam. Olha esse termo aqui, esse termo é muito importante, constantemente, significando dizer que essas bombas não param. Elas, no caso, transportam constantemente o sódio para fora e o potássio para dentro, gerando essa negatividade no interior da fibra. Gerando essa negatividade no interior da fibra. Daí a gente dizer que em repouso, o meio interno é menos eletropositivo que o meio externo. Menos eletropositivo. Existem canais proteicos na membrana que permitem o vazamento de sódio e potássio. Muito interessante. Olha que observação que está sendo feita, né, pela minha pessoa. O sódio, ele vaza para dentro e o potássio vaza para fora. Né? E, para ficar bem claro aqui, eu coloco que, no caso, é o contrário da atividade de quem? Da bomba. O contrário da atividade da bomba. Se a bomba lança sódio para fora, é transporte ativo. Então, o retorno para dentro é o seu vazamento, transporte passivo ou difusão. E o inverso é verdadeiro para o potássio. Tais canais são mais permeáveis ao potássio que ao sódio, o que contribui para determinar o valor do potencial normal de repouso da membrana. Esse ponto aqui também é muito importante. O que ele quer dizer? Ó? Tais canais, que são os canais de vazamento, eles são mais permeáveis ao potássio do que ao sódio, o que irá contribuir para os valores normais do potencial de membrana ou de repouso. Isso está me dizendo que a membrana ela é mais permeável ao sódio do que ao potássio.
O sódio, ele transita os canais de vazamento com dificuldade. Ao contrário do potássio, que no caso, permitem um vazamento bem mais amplo. E essa condição do vazamento do potássio é que contribui de maneira mais efetiva para a geração do potencial de membrana ou potencial de repouso. Ok? Os fatores abaixo, ocorrendo em conjunto e ao mesmo tempo, contribuem para gerar o potencial de repouso das células. Então, vamos entender aqui a sequência. Vamos entender a sequência lógica aqui da história. Vamos entender. Primeiro, o potencial de difusão do potássio. Qual seria a tendência natural do potássio? A tendência natural do potássio é sair da célula. Sair da célula por quê? Sair da célula por quê? Por conta dos canais proteicos de vazamento. Porque a concentração de potássio é maior dentro da membrana. Dentro não, internamente a membrana, dentro da célula. E esse movimento de cargas gera um potencial de menos 94 milivolts. Veja, essa saída do potássio, eu estou tirando carga positiva. Se eu estou tirando carga positiva, significa dizer que o meio interno vai se encontrar menos eletropositivo, gerando esse potencial negativo de menos 94 milivolts. Menos 94 milivolts, seria o primeiro ponto. Olha o segundo ponto. Já o potencial de difusão do sódio, não esqueçam de mentalizar aquela seta. Falei de potencial de difusão do sódio, eu já estou com aquela seta. O sódio se encontra em maior concentração onde? Fora. Então, o potencial de difusão dele é no sentido interno à célula. Então, vejamos, a tendência natural do sódio é entrar na célula. Porém, a membrana, como eu já falei antes, ela é pouco permeável a esse sódio. Existem poucos canais proteicos de vazamento para o sódio, ao contrário daquilo que ocorre com quem? Com o potássio. E, nesse caso, uma pequena quantidade de sódio vai vazar para dentro, gerando um potencial positivo de mais 61 milivolts. Ora, veja que o potássio, ao sair, ele gera um potencial negativo de menos 94 milivolts. E a entrada de sódio gera um potencial positivo de 61 milivolts. Então, existe essa diferença. E isso, veja aí, ó, o papel da bomba de sódio e potássio. O bombeamento contínuo de 3 sódios para fora e de 2 potássios para dentro, gerando um grau adicional de negatividade no meio interno de menos 4 milivolts. Veja lá, potássio gerou um potencial negativo de menos 94. A bomba de sódio e potássio, por ser mais potente em relação ao sódio, vai gerar um potencial de menos 4 milivolts. Enquanto que a entrada de sódio vai gerar um potencial de 61 positivo. Então, se eu for analisar a interação desses 3 fenômenos atuando ao mesmo tempo, vão contribuir para o verdadeiro potencial de membrana, ou potencial de repouso, que é, em média, 90 milivolts. No caso, isso para a maioria das fibras nervosas. Então,
São forças diferentes. Para eu poder falar em potencial de repouso, eu tenho que pensar no vazamento de sódio, eu tenho que pensar no vazamento de potássio e tenho que pensar na atividade da bomba de sódio e potássio. E não esquecer que a membrana, ela é mais permeável ao potássio do que ao sódio, certo? Então, a interação desses três fenômenos é que vai determinar o potencial de membrana ou potencial de repouso. Continuando. Qual seria o conceito, portanto, de potencial de membrana ou de repouso? Qual seria o conceito? Basta eu juntar tudo aquilo que eu vi até o momento e eu produzir o meu próprio conceito. Eu posso dizer o quê? Que o potencial de membrana é o potencial elétrico no interior da membrana quando ela se encontra em repouso. Potencial de membrana ou de repouso seria o quê? A diferença de potencial elétrico entre os meios interno e externo dessa membrana, de modo que o meio interno é negativo. Eu posso dizer que potencial de membrana é a diferença de potencial elétrico entre os meios interno e externo provocado pela atividade da bomba de sódio, que contribui por conta de ela ser mais potente em relação ao sódio do que ao potássio. Eu posso dizer que potencial de membrana é a diferença de potencial elétrico existente entre os meios interno e externo da membrana, provocado pela interação das atividades de vazamento de sódio para dentro, vazamento de potássio para fora e contribuição da bomba de sódio e potássio. Então, meus amigos, olha aí, ó, a partir do momento que eu estou contribuindo, que eu estou compreendendo o conteúdo, eu tenho capacidade de produzir e formular os meus próprios conceitos, certo? E o potencial de ação? E o potencial de ação? Né? Veja, primeiro você tem lá a condição de repouso. Primeiro você tem lá a condição de repouso. Na condição de repouso, a gente já discutiu bastante, o meio interno é menos eletropositivo, resultado do vazamento de potássio, do vazamento de sódio, atividade da bomba de sódio e potássio. Pronto. Não está sendo gerado impulso nervoso nessa membrana. Então, na condição de repouso, essa etapa ela antecede o potencial de ação propriamente dito. Em outras palavras, para que haja um processo de despolarização, a célula ou a membrana tem que estar polarizada. Se lembrem do que nós falamos a respeito do período refratário absoluto e do período refratário relativo. Como é que eu vou despolarizar uma membrana que já está despolarizada? Eu só posso despolarizar uma membrana que, no mínimo, esteja repolarizada ou em condições de repouso. Certo? Corresponde ao potencial de repouso da membrana antes do desencadeamento do potencial de ação. Durante essa fase, diz que a membrana está polarizada. Você tem dois polos, um polo positivo, externamente, e um polo negativo, internamente. Então, apresenta uma face interna negativa e uma face externa positiva. Beleza, condições de repouso. Despolarização. O que é a despolarização? Nesse momento,
a membrana fica subitamente permeável a íons sódio, permitindo o fluxo de grande quantidade desse íon para o interior da célula. É claro que isso vai depender de quê? Depender da aplicação de um estímulo. Depender da aplicação de um estímulo. Ok? Então, para que haja o mecanismo de despolarização, é necessário que haja a aplicação de um estímulo e que esse estímulo seja um estímulo limiar, tá certo? Um estímulo limiar. Ele alcance aquele ponto mínimo para que haja a abertura dos canais de sódio voltagem dependente. Voltagem dependente. Nas fibras nervosas, o potencial ultrapassa zero, atingindo valores positivos. Se lembrem do nosso gráfico, né? Onde nós mostramos lá as fases isoelétrica, da aplicação do estímulo até alcançar o limiar, a fase de despolarização, o overshoot, que é a parte positiva da despolarização, o início da repolarização e o final da repolarização fechando com o quê? Com a chamada hiperpolarização. Porém, nós ainda estamos aqui no processo de despolarização. Então, nas fibras nervosas, o potencial ultrapassa zero, atingindo valores positivos. O estado polarizado normal desaparece. O estado polarizado normal desaparece, variando rapidamente na direção da positividade, o que caracteriza a despolarização. Ao término dessa etapa, as células encontram-se despolarizadas com a sua face interna positiva e a face externa negativa. Então, temos aí a despolarização. Se eu entendi direitinho, eu coloco o meu conceito. O que é a despolarização? Despolarização é o quê? A inversão da polaridade da membrana em repouso, ocasionado pela aplicação de um estímulo limiar capaz de promover um aumento da permeabilidade da membrana ao sódio em até 5.000 vezes. Certo? Então, a despolarização é que vai gerar o impulso nervoso. A terceira fase é o que nós chamamos de repolarização. Então, dentro de décimos milésimos de segundo, olha o tempo, décimos milésimos de segundo, a permeabilidade ao sódio começa a diminuir. Os canais de sódio voltagem dependente começam a fechar. E a célula, nesse momento, fica mais permeável a quem? Ao potássio. O que vai permitir a rápida difusão desse íon para o exterior da fibra, ou seja, vazamento de potássio, estabelecendo o potencial negativo de repouso. Veja que a célula volta novamente a ficar polarizada. O meio interno se torna novamente menos eletropositivo, o que caracteriza o quê? A repolarização. Então, eu posso dizer que a repolarização é uma tendência natural às condições de repouso, provocado por conta de quê? Da remoção do estímulo, o que contribui para o fechamento dos canais de sódio voltagem dependente e a abertura dos canais de potássio voltagem dependente. Certo? Permitindo, assim, o vazamento de potássio e
provocando, assim, o que nós denominamos de repolarização. Ok? Então, você tem aqui o conceito geral de potencial de ação, que eu já falei para vocês, né? Isso aqui é um conceito que você pode encontrar de maneira diferenciada, pois normalmente eu gosto de, nos meus slides, colocar o meu próprio conceito. Então, a despolarização seria a inversão do potencial de membrana, ocasionado pela aplicação de um estímulo limiar. Estímulo esse que faz aumentar a permeabilidade da membrana ao sódio, isso em até 5.000 vezes, que, estando em maior concentração no meio externo, escapa abruptamente para o meio interno, tornando esse meio mais eletropositivo. Despolarização. Já a repolarização seria uma tendência de retorno ao estado, né? Seria uma tendência de retorno ao estado de repouso, tendo em vista que o sódio que adentrou a membrana, ele não é de lá. Então, esse sódio tem que ser removido pela bomba de sódio. E o potássio que também foi lançado para o meio externo, ele não é de lá. Então, ele tem que ser lançado para o ponto anterior. Então, o potássio que está fora, ele não é de lá, portanto, deverá ser removido para o meio interno. E quem é que promove esse processo? A bomba de sódio e potássio, aquela que eu disse para vocês que nunca parou, que está trabalhando com gasto de energia. Professor, Oi. se a bomba de sódio e potássio nunca parem também, então quer dizer que aquele vazamento, né, e também ele nunca vai parar. Justamente. O vazamento não para, tendo em vista que sempre eu estarei lançando o sódio e potássio contra os seus gradientes de concentração. Entendi, professor. Ok? Então, Entendi. nós vamos dar uma encerradinha nesse momento aqui e vamos abrir uma nova sala para que a gente dê continuidade aí ao nosso conteúdo, ok? Ok, professor. Certo, professor.